Olá, amigos. Estamos mais uma vez reunidos na celebração da PIB Salto, Primeira Igreja Batista de Salto. A maravilhosa graça de Deus ao seu alcance. Nesse momento, quando estaremos juntos, teremos a participação da banda Gálbano, cantando louvores ao Senhor. Teremos também uma meditação da palavra de Deus, sede sóbrios, baseado no livro de 1 Pedro. Fique conosco nesses momentos de intercessão, de oração, de súplica a Deus por todas as pessoas. E nesse momento, nós vamos orar a Deus e pedir a bênção de Deus sobre a sua vida, a vida de todos os ouvintes e a vida de todos aqueles que passam por sofrimento. Venha comigo, oremos juntos. Na tua presença, Pai, nós rogamos as bênçãos por aqueles que estão conosco nesse momento e por aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão atacados por enfermidade, que recebam agora a manifestação da tua graça, da tua bênção e da cura do alto céu. Abençoa-nos nesse momento de louvor ao teu nome, de gratidão ao teu nome, que todos nós sejamos abençoados. Oramos assim, no nome de Jesus, agora e para todo sempre. Amém, Senhor. Amém. Amém. Siga conosco agora na sequência de nossa programação. Nós teremos aqui o balcão de negócios dos bagageiros. Bênção de Deus para a vida das pessoas. Nós teremos o nosso louvor com o Grupo Gálbano aqui, nesse momento também especial. E teremos os aniversariantes, a quem já desejamos as ricas bênçãos de Deus. Sigamos, pois. Encontrei um amigo, encontrei um irmão. Descobri que não estou sozinho na multidão.
hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, vou louvando o seu nome, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu amor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser. No calor deste lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és poderoso. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir
preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és bondoso. Me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és bondoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és bondoso. E então, irmãos e amigos, nós estamos agora na meditação da Palavra de Deus. E eu gostaria de antes partilhar que a nossa celebração, ela não visa apenas uma igreja local. Embora seja da primeira igreja batista de Salto, ela é abrangente, porque nós temos pessoas de todos os formatos e em todos os lugares. Mas na sua maioria, pessoas que são cristãs, que creem em Cristo Jesus e no Deus eterno. E eu quero partilhar para vocês nessa noite, à luz da palavra de Deus, essa condição do ser humano que é crente em nosso Senhor Jesus Cristo e pensa de forma transcendental, mas ao mesmo tempo está aqui com o pé no chão, na terra, participando por todas as dificuldades que todos enfrentam. A palavra de Deus, através de Pedro, na epístola de Pedro, a 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 13, a versão João Ferreira de Almeida diz assim: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sejam sóbrios. Esperai inteiramente na graça que se vos oferece na revelação de Cristo Jesus. Olhando uma outra versão, a NVI, ela diz assim: estejam com a mente preparada, alertas, prontos para agir, e coloquem toda a esperança na graça que lhes foi dada por Cristo Jesus. Eu queria traduzir um pouquinho isso para que houvesse um entendimento fácil de todos os nossos ouvintes. Pedro está colocando aqui a sobriedade no sentido racional. Ele fala da mente, do cingindo os lombos com entendimento, ele se refere à mente. A nossa mente tem que ser transformada completamente. Mas transformada não no âmbito social, da sociedade, não no âmbito que o mundo menciona, mas transformada à luz daquele que transforma, que adentra em nós e tem o poder de mudar totalmente a nossa mente. E então ele diz, sejam sóbrios. Ele usa essa expressão, sejam sóbrios. E na Bíblia, na linguagem NVI, diz, estejam alertas, prontos para agir. Isso é uma questão mental, que adentra o nosso sentido e nos faz partir para a ação. E aí ele acrescenta um outro detalhe, e com esperança. Esperança de quê? Esperança da graça de Deus.
Então, meu amado irmão e ouvinte, o que Pedro coloca é o sentido de esperança da graça de Deus. A lição que ele nos oferece ainda a seguir é que nós temos que nos livrar das coisas deste mundo para que a transformação mental, transcendental, aconteça em nós. E aí ele aconselha assim: livrem-se de toda maldade, de todo engano, de toda hipocrisia, de toda inveja e de toda maledicência. 5 coisas: maldade, engano, hipocrisia, inveja e maledicência. Então Pedro aconselha: livre-se disso. Então a transformação mental que leva à sobriedade espiritual é um livramento dessas coisas. Nós temos que nos livrar disso. E a questão agora é por quê? E Pedro diz: é porque nós somos peregrinos nessa terra. Nós aqui estamos, mas não somos daqui. E essas coisas daqui do mundo, material, mundanas, elas não nos dizem respeito. A nossa questão é outra, é espiritual, é transcendental. E então Pedro diz: se abstenham então dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. O que quer dizer isso? Ora, é um sentido de que a carne predomina e nos leva aos impulsos sexuais que batem de frente com o sentimento da alma. Uma coisa tem que se adequar à outra, para que tudo tenha o prazer oriundo do alto céu, na unção, na união de 2 pessoas. E aí Pedro então diz outras coisas. E a primeira coisa que ele diz é: vivam entre os ímpios, entre os pagãos, de maneira exemplar. Quando a sua mente é transformada e você vive de maneira sóbria, você tem um viver exemplar no meio dos ímpios. Mesmo que, em algum momento, alguém fale mal de você, mas a sua conduta continua exemplar no meio deles. E é isso que Pedro aconselha: vivam de modo exemplar no meio dos ímpios. A segunda coisa que Pedro coloca é: observem as boas obras, a prática das boas obras. Você tem que praticar boas obras. Esse é o formato de cultivo daquilo que Deus quer. Essa parte pragmática com as pessoas, Deus pode fazer, mas Ele não faz. Ele espera que você faça essas boas obras que significam a ação de Deus para todas as pessoas. E, em terceiro lugar, Pedro diz assim: glorifiquem a Deus, e Ele é o autor de todas as coisas e merece toda a glória. Então, rememorando, amigo, para que você entenda: viva entre os ímpios de maneira exemplar. Observe a prática das boas obras e glorifique a Deus. Não é legal isso? Comece a praticar isso. Essa é uma prática do bem. E na medida que você pratica o bem, você vai silenciando a ignorância dos insensatos. Isso quer dizer o seguinte: quando você começa essa prática das boas coisas, aquilo que é mal, aquilo que é desagradável, aquilo que não presta à sua volta, começa a se transformar pela prática do bem. Há um autor americano chamado Mark Twain. Ele disse: sede bondosos, e aí vocês não se sentirão solitários. Quando você é bondoso, você não tem solidão. As pessoas estão sempre à sua volta. Mas Pedro continua no seu aconselhamento e ele diz: se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem,
Isso é louvável a Deus. Então, a prática do bem que você faz, Deus se alegra muitíssimamente. Deus se alegra quando o momento é de adversidade e você persevera fazendo o bem. Isso é louvável para Deus. Agora vejam só, o efeito disso na sua vida, na minha vida e na vida das pessoas que praticam o bem. No livro de Jó, há um texto maravilhoso que diz assim: a tua vida será mais refulgente que o meio-dia, e as trevas serão como a manhã em seu fulgor. Vejam só, quando a sua mente é transformada e você é sóbrio no viver com Cristo Jesus, a sua vida, amigo, será refulgente, seja ao meio-dia ou seja na treva da noite, que vira o brilho da manhã. Mas aí o livro de Daniel tem uma outra tirada a respeito disso. E diz assim: aqueles que são sábios, eles hão de reluzir, hão de brilhar como o fulgor do céu. E aqueles que conduzem a justiça, eles serão como as estrelas para todo sempre. Isso é espetacular. Se você começar uma prática segundo a palavra de Deus, se você se tornar sóbrio diante de Deus, você há de reluzir diante dos homens, e o seu fulgor será como a estrela no céu. Isso é maravilhoso, porque isso é coisa divina, é coisa de Deus para a criatura, aquele que é seu filho, que é seu servo. Então Paulo, se aproveitando disso, ele deu um conselho ao jovem Timóteo, ao pregador Timóteo, que era tímido, que ainda tinha pouco conhecimento. E então o velho Paulo diz para Timóteo: olha, Timóteo, seja sóbrio. Timóteo, seja sóbrio, e sóbrio em tudo, não em alguma coisa, em tudo seja sóbrio, e sofre as aflições. O que Paulo queria dizer para Timóteo é que nem tudo seriam flores, nem tudo seria agradável, nem tudo estaria bom e bem, mas os momentos de dificuldade e nas aflições, Paulo aconselhava: continue sóbrio, seja sóbrio diante de mim e diante dos homens, e cumpre o teu ministério. E então daqui eu vou para algumas perguntas imprescindíveis. E eu quero colocar agora a parte humana da coisa. O que eu falei até agora diz respeito a Deus conosco, diz respeito a Cristo em nós, diz respeito a você que crê em Deus, que tem Cristo no coração, que tem o Espírito de Deus a gerir a sua vida. Você há de ser sóbrio em Cristo Jesus. Agora eu quero dizer para a sua mente racional, humana, material. Há uma autora americana que chama Rhonda Harris. Ela é uma life coach e ela assina livros de sua autoria com o nome de Ianla Vanzant. Pois essa mulher, ela disse que quando você chega num ponto de sobriedade, como aquilo que eu mencionei até agora, você tem que fazer 3 perguntas. E eu quero repassar para você. A primeira pergunta é: o que eu estou sentindo? Você não deve perguntar o que você acha, o que você fez, o que você pensa, o que você pesquisou, o que você estudou, o que você preparou. Não, é o que você sente, amigo. Então é você que está em casa e a pergunta primeira é essa: o que você está sentindo, amigo? Amiga, o que você sente? Essa é a primeira pergunta. A Ianla Vanzant, ela colocou a segunda pergunta e ela diz que é: o que eu quero? A primeira,
o que eu sinto? A segunda, o que eu quero? Você tem que saber exatamente o que você quer. A maioria das pessoas não sabe o que quer. Então ela coloca isso de forma enfática. Você tem que saber. Para isso, você tem que fazer a terceira pergunta. Quando você descobre, você tem que perguntar o que eu estou sentindo acerca do que eu quero. A primeira é o que eu estou sentindo. A segunda é o que eu quero. E a terceira é o que eu estou sentindo acerca do que eu quero. Segundo essa autora, essa life coach, segundo ela, você tem que responder essas 3 perguntas para você atingir a integralidade do seu ser, para você chegar à sobriedade total, para você navegar bem na vida. Então, amigo cristão, amigo crente em nosso Senhor Jesus Cristo, comece a fazer essas 3 perguntas e você que tem o conhecimento de Deus, deixe o Espírito de Deus fazer toda a sincronia no seu coração. Santo Agostinho, Santo Inácio de Loyola, ele teve um texto, uma frase muito interessante. Ele disse assim: procure agir como se tudo dependesse de você. Procure agir como se tudo dependesse de você. Mas confie em que tudo depende de Deus. Haja como se tudo dependesse de você. Mas confie como se tudo dependesse de Deus. Esse Inácio de Loyola era aquele fundador da Companhia de Jesus, que os católicos chamam de jesuítas. E ele colocou essa frase que é uma verdade para nós. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que agir confiando em mim, mas na verdade, confiando em Deus. Mas na verdade eu tenho que agir. A ação é minha e o confiar é em Deus. E finalmente, amigos e irmãos, Pedro dá o recado final que eu quero repassar a vocês. Pedro diz assim, baseado nisso, sejam criteriosos e estejam alertas e dediquem-se à oração. Por isso que quando falamos aqui em súplicas, em clamores e em oração, esse é o conselho de Pedro, dedicação à oração. Por quê? Porque através delas Deus se manifesta ao seu coração. E aí Pedro coloca algo significativo. E o que ele coloca é: amem-se sinceramente uns aos outros. Amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitissimamente os pecados. Amem-se uns aos outros, porque o amor perdoa os pecados. É um imperativo de Pedro. Você tem que amar para que os pecados sejam perdoados completamente. Mas ele coloca algo mais. E ele diz assim: sede hospitaleiros, sem reclamação. Quando eu falo hospitaleiros, eu não quero dizer apenas receber alguém em casa. Por exemplo, na minha casa, eu estou recebendo uma amiga nossa, lá do Pará, de Belém, com muita alegria. Nós estamos abrindo a porta da casa e estamos recebendo com toda alegria. Mas não é isso o que Pedro está dizendo. O que ele está dizendo na hospitalidade é do seu coração. Abra o seu coração para ser hospitaleiro para as pessoas. Não se feche nas coisas. Abra completamente para que as pessoas possam adentrar a sua vida sem nenhum tipo de reserva. E finalmente, Pedro diz assim: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros. Eu acho interessante essa parte, porque normalmente as pessoas querem Deus ou vão à busca de Deus por coisas, por objetos,
por posses, por dinheiro, por aquisições, por bens materiais. E aí Pedro coloca: exerça o dom que você recebeu para servir os outros. Isso é o que de melhor há. Porque, segundo Pedro, você estará administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. A graça cai sobre você e você administra servindo aos outros. Isso é igreja, isso é o povo de Deus, isso é você na sua vida, na sua casa, na sua comunidade e através dos seus relacionamentos. E aí eu vou para o final mesmo, quando Pedro diz assim: se você fala, faça agora como se você transmitisse a palavra de Deus. E se você serve, faça pelo poder de Deus, de forma que todas as coisas sejam glorificadas a Deus. Se você fala, fale pela palavra de Deus. E se você serve, sirva pelo poder de Deus. Fazendo isto, segundo Pedro, você estará sendo sóbrio diante de Deus. E isso é louvável a Ele. Então, amigo, se você quer um viver com sobriedade, siga o conselho de Pedro. Na carta de Pedro, na 1 Pedro, no capítulo 1. Dessa maneira, você terá um viver totalmente diferente, que será abençoador para a sua vida e para a vida de toda a sua família. Sendo assim, sirva ao seu próximo, sirva aos outros com amor fraternal. Que o Senhor seja louvado na sua vida, na nossa vida e na vida de todas as pessoas. Amém, amém e amém. Nós agradecemos a sua atenção nesse momento. Nós agradecemos a sua participação conosco. E queremos lembrar, na quinta-feira, nós teremos os bagageiros em ação. E temos todas as noites, as madrugadas, às 3 horas, alguém orando, intercedendo por você. Se você quiser participar, mande um zap para nós. Se inscreva com a gente. Nós estaremos orando por você e em algum momento você receberá um tipo de comunicação. Estaremos orando uns pelos outros. E nessa oração final, eu quero participar algumas pessoas. E eu me lembro aqui da Elisa, filha do pastor Anderson, lá de Jundiaí. Ela está na UTI no hospital, a filha do pastor. Nós vamos orar por ela. Nós vamos orar pela Val, é uma amiga da minha filha que está na UTI. Nós vamos orar pela amiga da irmã Geni, lá em Santo André, que fez um pedido especial. Vamos orar pela Laura, vamos orar pelo Rodolfo, pela Gisele, pelo Heitor, pelo Marcelo, pela Márcia e por tanta gente mais. Junte-se conosco neste momento para interceder no nome do Pai. Vamos orar? Pai eterno, na Tua presença, é a nossa súplica agora. E o apóstolo Pedro disse que nós temos que orar, nós temos que clamar e interceder. E nós estamos fazendo isso agora. Abençoe essas pessoas mencionadas e abençoe tantas outras que estão sofrendo neste momento, que sintam o afofar dos travesseiros, a presença do Senhor e que venha a cura do alto céu. Abençoe todos os que nos ouvem, que estão conosco, para que sejam sóbrios no viver. Nós clamamos assim, no nome de Jesus, agora e para todo sempre. Amém. Amém. E amém. E assim, amigo, nós tivemos mais uma transmissão de uma celebração da PIB Salto, Primeira Igreja Batista de Salto. A maravilhosa
graça de Deus ao seu alcance.